Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clube M Brasil. Olha só, tô sozinho aqui, o Everton me abandonou hoje, mas por um bom motivo. Eu estou aqui com ele, Everton Ricardo de Almeida, casado há 23 anos com a mesma esposa. Diz ele que isso aí é um feito muito grande, né? Não sei se é um feito meu ou dela, mas é um feito. É isso aí, ó, já se intrometeu, não adianta. Ele não consegue, né? Ele quer ser host o tempo todo. 2 filhos, engenheiro civil, empresário. Ele é dono da construtora e incorporadora Maga e mentor de construção, de construtor. Everton, seja muito bem-vindo. Se apresente aí, por favor. Obrigado, Diegão. Tamo junto. Tudo bem, meu amigo? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. É um prazer estar aqui nesse episódio. Podcast Clube M Brasil é no meu coração. Eu amo esse lugar, esse estúdio. Adoro muito também o clube, é o network realmente. A minha apresentação bem curta é mais ou menos assim. Eu sou engenheiro civil de formação, mas hoje eu atuo como empresário do ramo imobiliário, proprietário e gestor de uma construtora incorporadora na cidade de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, que eu me orgulho muito. 11 anos de CNPJ dessa empresa, estamos indo para o 8º prédio, mas a gente já tem aí 14 empreendimentos no histórico. A cidade de Navegantes é uma cidade vizinha de Itajaí, muito próximo de Balneário Camboriú, e o meu modo de ver é que é uma cidade muito próspera e pujante no mercado imobiliário, assim como todas as cidades do nosso litoral. Obrigado pelo convite, amigo. Eu gosto disso, ele já começa, né, fazendo a introdução sem eu pedir. Isso que é bom. O cara, quando é host, já começa a fazer o processo. Mas agora eu quero que tu conte pro pessoal um pouco da tua história. Onde que o Everton vem, como que ele chegou. Eu sei que eu te conheço já um pouco há bastante tempo e eu sei da tua história e é legal, cara. Queria que tu compartilhasse com ela, com o pessoal. Vamos lá, meu amigo. Obrigado. Então, enfim, eu nasci no interior de São Paulo, tenho um irmão, uma irmã, mas eu sou filho de pais separados e do primeiro casamento era eu e meu irmão. E eu sempre, como eu sou filho de pais separados, eu sempre tive na minha cabeça que quando eu fizesse 18 anos, eu iria sair de casa e tomar o meu rumo na vida, né? Só que os meus pais não deixaram eu sair de casa com 18 anos, eu só consegui sair de casa aos 21 anos. E eu vim parar em Balneário Camboriú. Queria muito morar numa cidade de praia e queria já usufruir daquilo que eu iria conquistando, mas eu nem sabia o que eu ia conquistar ainda, né? Morando em Balneário Camboriú, ali com uma tia e 2 primos. E aí depois eu comecei a trabalhar em Itajaí, estudar em Itajaí e namorar em Itajaí. Logo me mudei para Itajaí. Morando em Itajaí, comecei a namorar a Cristiane, que é a minha esposa. Nos casamos aí quando eu tinha de 24 para 25 anos e fomos morar em Curitiba. Moramos em Curitiba 4 anos e meio, sempre nesse processo até aí como CLT. Eu tenho registro na minha carteira de trabalho desde os 14 anos, então fui CLT uma boa parte da minha vida. Depois de Curitiba, nós fomos morar no exterior. Eu e ela fomos para o exterior e moramos lá 6 anos, sendo 3 anos em Madrid, capital da Espanha, e 3 anos em Dublin, capital da Irlanda. Lá a gente trabalhou e estudou, sempre com o intuito de morar no exterior para juntar dinheiro para vir para o Brasil de novo. Depois desse processo de 6 anos morando no exterior, a gente retorna para o Brasil, porque a Cristiana queria engravidar e o sonho dela era ter filhos e a gente queria que esses filhos nascessem no Brasil. É muito complicado você ter filho no exterior, porque eu sempre digo, você morando fora, quando você vai consultar um médico, um dentista ou alguma coisa assim, você procura alguém que fala o teu idioma. Então ela não queria de jeito nenhum que esses filhos nascessem lá no exterior. Nesse momento a gente morava na Irlanda, que é o inglês, que é um pouquinho mais complicado que o espanhol, do que a época que a gente morava na Espanha. Então a gente retornou para o Brasil e viemos viver em Itajaí novamente. Nesse processo de morar no exterior, eu adquiri um apartamento em Curitiba e um terreno em Navegantes.
A cidade de Navegantes sempre teve um preço mais baixo do que a cidade de Itajaí. Então eu sempre tive sonho de começar a comprar terrenos em Navegantes, apesar que eu não tinha o sonho de construir ainda. A ideia era fazer um portfólio de imóveis, né, incentivado pelo meu pai. Então em 2012 a gente voltou para o Brasil e fincamos o pé aqui de novo e voltamos a morar, trabalhar no Brasil, né? A minha esposa a Cristiane já procurou emprego, arrumou emprego e foi trabalhar no setor logístico, de transportadora e logística. E eu, numa conversa com meu pai, em 2012, meu pai me disse, cara, o que está acontecendo no Brasil agora, muitas pessoas estão construindo casas para vender, casas geminadas, sobrados para vender. E aí, como eu tinha um dinheiro no banco, um apartamento quitado em Curitiba e um terreno em Navegantes, a gente resolveu começar a construir nesse terreno para vender. E aí foi todo o começo do processo de construtora e engenharia civil e construir para vendas. Sempre com o intuito de construir e vender. Nunca para aluguel, né? Embora meu pai tenha alguns aluguéis, hoje eu também tenho, mas lá em 2012 era vendas. E daí tu começou em 2012 nesse processo de construção? Sim. Mas tu tinha algum conhecimento já da área de construção ou não? Não, só vontade. E como é que foi esse começo, cara? Porque assim, eu sei como é iniciar numa área que você não conhece nada. É um mundo onde você começa a sentir muitos medos, muitas dificuldades. Como que foi esse processo? Exatamente. Todo esse medo é natural, né? E aí o que eu imaginei? Cara, eu vou construir para vender, se não vender, o imóvel é meu e eu vou deixar alugado. Pelo menos eu não perco o meu investimento. Esse era o meu pensamento inicial, né? Depois eu mudei isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar engenharia civil na faculdade. Na verdade, eu entrei na faculdade para entender se os meus pedreiros estavam me roubando. Eu queria saber quanto saco de cimento eu gastava para construir um muro, uma casa. Quantas telhas eu gastava para construir um telhado. Eu fui na engenharia civil porque eu achei que eu ia aprender isso. E, na verdade, a faculdade de engenharia são 5 anos e a gente aprende outras coisas, nada a ver com telhado, né? Enfim, e muito sobre planejamento, daí acaba aprendendo na engenharia civil. E no setor de vendas, eu começava a visitar imobiliárias todos os dias, todos os instantes. Eu conversava com corretores e dono de imobiliárias. Eu queria saber quanto que eu ia conseguir vender aquelas casas, como que é o processo de venda, e aí eu partir para cima desse conhecimento e focado no setor comercial da minha empresa. Então, desde o princípio, eu já tinha contratado uma empreiteira de mão de obra para tocar a obra, então eu não precisava entender tanto assim de obra, e eu foquei mais no conhecimento do burocrático, dos papéis, da documentação, regulamentação e de vendas. E muito apoio de imobiliária para vendas. E, cara, impressionantemente, existe uma demanda muito grande, né, no nosso país por imóveis. E aí a gente acaba vendendo mais rápido do que a gente imagina. Então, antes de terminar as 2 primeiras casas, elas já estavam vendidas em obra, no processo de construção. Então, quando eu terminei a casa, eu já tinha sido vendida e só foi entregar, regularizar a documentação e botar o dinheiro no bolso. É claro, não é tão simples assim que nem a gente está falando, né? Existe todo um processo, mas eu, como me dediquei muito a estudar essa área, eu aprendi muito rápido. E aí, quando eu já fui para as outras 2 casas, de 2 eu fui para 4, de 4 eu fui para 6, de 6 para 8, eu já comecei a vender na planta, vender em obras. Então, já é um processo natural para mim, primeiro vender para depois executar e entregar. Então, é muito melhor você vender primeiro e entregar depois do que construir primeiro para tentar vender depois.
E aí surgiu a Maga, então, construindo desde esse processo, você falou, fui 2 para 3, para 4, para 8 casas, para prédio. Hoje como que está a Maga em questão de empreendimento? Eu sei que tem um em Navegantes, que é o seu case lá de sucesso, né? Mas queria que tu compartilhasse o que tem hoje a Maga atualmente. De lá para cá, em 2012 eu fazia tudo no meu CPF, então eu ainda comprava terrenos com dinheiro, com recurso próprio, construía e vendia em obra. Daí, em 2013, surgiu o CNPJ da Maga. Maga vem de Magalhães de Almeida, é o sobrenome meu e da minha esposa. Então, a nossa empresa é uma empresa familiar, porém, hoje ela tem um foco de gestão profissional, né? Então, em 2013 surgiu o CNPJ da empresa, então em 2024 nós estamos fazendo 11 anos de CNPJ. De lá para cá são 8 prédios, mais de 300 imóveis já vendidos e negociados. Desses 300, 150 imóveis entregues e 156 apartamentos em obra, distribuído por 3 prédios. Sim, hoje a gente tem um prédio em andamento que está mais ou menos na metade da obra, que são 68 apartamentos, um prédio no início da obra, que são 38 apartamentos, e um terceiro prédio, que é o meu melhor case de sucesso, que nós conseguimos negociar 80 apartamentos em 3 meses, com processo de lançamento, e agora nós vamos iniciar a obra dia 27 de julho, agora desse ano de 2024. Como são 80 apartamentos, ele tem um planejamento e um cronograma de obra de 48 meses. Cara, são quase 10 mil metros quadrados de área construída, 80 vagas de garagem, 80 apartamentos, uma sala comercial e uma área de lazer de quase 800 metros quadrados, 700 metros quadrados de área de lazer. É uma área de lazer completa, fica no rooftop do prédio, no 12º andar. Tem desde spa, Sky Bar com terraço, sauna, mini mercado, lavanderia, 3 elevadores, é um prédio bem completo. Não só por isso vendeu tudo, mas sim por causa do nosso histórico e a nossa credibilidade de 11 anos no mercado, né, na mesma cidade, focado em apartamentos compactos, quadra-mar, que a localização, por incrível que pareça, a localização é o que mais vende, a localização é o que mais dá crédito para o teu empreendimento e, inclusive, por causa da localização, você consegue aumentar, em média, 12% do valor na hora da venda. E, cara, já passou diversos clientes com você nesses anos aí. Tem algum case de sucesso de algum cliente que adquiriu um imóvel, teve valorização? Porque a gente sabe que, principalmente o mercado aqui do litoral, ele tem isso, né? De você valorizar, de render muito antes da própria venda. Teve algum case de sucesso de algum cliente teu? Sim, tem 2 cases de sucesso que eu gosto de falar bastante. Primeiro é o cliente que compra na planta. Eu tenho ali dentro da construtora vários cases de sucesso de clientes que compraram na planta 6 meses antes de iniciar a obra, 3 meses antes de iniciar a obra, e ele teve um ganho de valorização do imóvel dele de 50% ao ano. 50%? 50% ao ano, é um case de sucesso. Entretanto, na média, a valorização dos nossos empreendimentos, não estou falando da cidade de Navegantes, nem de outras construtoras que lá atuam, mas dos últimos 3 empreendimentos da Maga Construtora, a média é 30% ao ano de valorização. Porra. Então, quem pega no começo da obra ou na planta, na média, até a entrega da obra, ele tem uma média de 30% de valorização. Tem cases de 26% ao ano e tem cases de 50% ao ano, que nem essa pessoa, né? E um outro grande case de sucesso que eu gosto de contar são os permutantes, dono da área onde a gente constrói. Lá no começo do episódio eu falei que eu comprava o terreno no dinheiro. Hoje a gente permuta a área e troca a troco daquela área, daquele lote, apartamentos que vão ser construídos no local. Ou seja, o permutante ele vai ganhar
área construída, né? Esses caras, esse dono de terreno, ele valoriza em média 4, 3 vezes mais o valor de mercado do terreno dele. Então eu tenho case de sucesso, que daí é um absurdo fora da curva, de um empreendedor que comprou uma área por R$1 milhão, permutou comigo no mesmo ano que ele fez a compra, no mesmo ano, com valores dos apartamentos na planta, ele ganhou R$4 milhões. Nossa. Ou seja, 4 vezes mais do valor que ele pagou na área. Só que eu estou falando na planta. Como essa obra vai ser entregue daqui 3, 4 anos, ele vai ganhar muito mais do que 4 vezes. Qual é o perrengue desse empreendedor, desse empresário? É esperar todo esse processo, né? E quanto tempo esse processo demora? Em média, 5 anos. Por quê? Porque quando a gente assina o contrato de permuta, demora ali um primeiro ano para aprovar os projetos nos órgãos públicos. E não é só aprovar na prefeitura. Tem a licença ambiental, que eu tenho que aprovar no órgão ambiental da tua cidade, o corpo de bombeiro, que tem que ser aprovado o projeto preventivo de incêndio, e a concessionária de energia elétrica da tua cidade, que tem que ser aprovado o projeto elétrico, e depois desses 3 órgãos é que vai para a prefeitura, e aí você consegue o alvará de construção. E aí isso dá no mínimo 1 ano ali, 8 meses, 1 ano. E aí a gente faz 6 meses de lançamento do empreendimento para ter essa venda antecipada e depois 3 anos, 4 anos de obra. Mas é um baita case de sucesso. Nossa. De uma valorização. Você fazer 3 vezes o valor do terreno ou 4 vezes o valor do terreno um baita trade, né? São alguns negócios que você falou, né? Tipo, o cara, o permutante ali já é um baita negócio, mas não só o permutante, o cara que adquire um imóvel ali e a média 30% ao ano é muito, porque se você for olhar hoje qualquer investimento, você não consegue é difícil conseguir 1% ao mês, que daria 12. Então você conseguir 30 é um baita do investimento. É um baita do investimento. E o spoiler aqui, se eu puder falar, é o seguinte, claro. Tem o caso do construtor incorporador também, né? Que é o meu caso. Então, por exemplo, hoje eu sou incorporador. O que eu faço? Eu faço a gestão de recursos. Recursos de pessoas que vão executar a obra para mim, que são empreiteiras de mão de obra. Hoje a gente tem 6 empreiteiras de mão de obra. Eu contrato essas empreiteiras para executar a obra para mim, que é a execução do pedreiro propriamente dito, a parte cinza da obra, construção civil, execução de parte elétrica, execução de hidráulica, execução do preventivo de incêndio, execução de gesso e pintura. Então, para mim, é muito mais fácil fazer a gestão de 6 contratos de prestadores de serviço do que a gestão de 60 funcionários. Então, por isso, eu me considero como incorporador e não como construtor. Quem constrói a obra são essas empresas aqui. E o papel do incorporador é selecionar essas empresas, incorporar o empreendimento, aprovar o projeto na prefeitura, incorporar, vender todos os apartamentos e daí fazer a gestão financeira desses recursos financeiros que está entrando na tua conta bancária para você investir nesse empreendimento. Entregar a obra no prazo com qualidade, conforme você prometeu para o teu cliente, e fazer a finalização da regularização da documentação, que no nosso caso é tirar o habite-se. Aí na prefeitura para a emissão do habite-se, que é quando finaliza realmente a entrega do imóvel para o teu cliente. Como incorporador, eu tenho uma média de uma margem de lucro. E é isso que eu ensino no meu Instagram e nas minhas mentorias, na minha consultoria empresarial para construtores e incorporadores. Hoje eu também atuo como consultor empresarial, sou mentor de incorporadores, pequeno, médio construtores e incorporadores, que eu ensino eles a alavancar o negócio deles para chegar no ponto onde fatura milhões por mês e por ano, que é todo esse caminho que eu fiz, né? Então, lá no começo, em 2012, eu tenho foto minha do lado da bitoneira, fazendo argamassa de cimento para ajudar os pedreiros e para mim economizar. Eu ajudava na obra. E hoje eu já saí do operacional, trabalho como incorporador, e aí hoje eu ensino outros incorporadores a saírem do operacional e alavancar o negócio deles.
Era isso que eu ia te perguntar. Como é que tu usa hoje o mercado digital a teu favor dentro desse processo? Cara, o mercado digital para mim está sendo uma mágica, porque eu expando todo o meu conhecimento e quanto mais pessoas a gente ajuda, mais dinheiro a gente ganha, né? Então, ser consultor e dar consultoria para esse pessoal é uma maneira de eu praticar o que eu sei fazer, o que eu faço no meu dia a dia, aprender mais ainda e poder ensinar e poder ver o sucesso naquele meu amigo empresário da incorporação imobiliária. Então, cara, hoje as minhas incorporações eu não utilizo mais dinheiro próprio. Eu administro o dinheiro do cliente e faço também a captação no mercado financeiro. Existem linhas de crédito específica para incorporação imobiliária e para construtora. Essas duas linhas de crédito específica eu já utilizei as duas. Todos os bancos têm, mas os gerentes do banco não sabem que isso existe ou não faz questão de ensinar o cliente dele, o gerente PJ, lá na agência do banco. Ele não sabe que isso existe. Se ele sabe, ele não sabe ensinar e não sabe como proceder para o cliente dele tomar esse crédito. Então eu uso as redes sociais, que é a tua pergunta, né? Eu uso as redes sociais, Diego, para divulgar isso e, claro, para adquirir mais clientes para minha consultoria. E eu acabei me tornando mentor e acabei ajudando algumas aí centenas de pessoas que utilizam das mesmas linhas de crédito que eu utilizo, que foi quando eu alavanquei o meu negócio e realmente profissionalizei a minha empresa e realmente a gente deu um salto aí extraordinário de faturamento, de entrega. Eu consigo entregar o apartamento antes do prazo, eu consigo entregar com uma qualidade melhor. O padrão de qualidade mesmo, eu sempre entrego superior ao que o cliente comprou. Porque sabe que o que a gente vende é papel, né? Eu vendo um contrato de compromisso de compra e venda. E quando o cliente assina aquele papel, tem o memorial descritivo da obra. E aí lá está dizendo quais são os materiais que eu vou usar naquela obra. Então, vou te dar um exemplo. Eu já vendi apartamento que a gente colocou que a gente ia entregar piso laminado de madeira. Enfim, fechadura de inox, beleza. E quando eu entreguei piso vinílico, que o vinílico que é mais caro. É mais caro, uma qualidade superior ao de madeira, e o vinílico ele não incha. Se cair água no chão da tua casa, ele não estufa, a madeira estufa, o vinílico não. Fechadura é outro exemplo. Eu entreguei com fechadura digital, com senha, com digital, fechadura do hall de entrada de acesso para o prédio com reconhecimento facial. Tudo isso é porque eu consigo entregar algo a mais para o meu cliente. Por que eu consigo entregar algo a mais para o meu cliente? Porque eu estou fazendo exatamente a gestão financeira daquele empreendimento da maneira que tem que ser feita, de um jeito profissional, com planejamento, com cronograma, com estratégia. E é isso que eu ensino nas minhas redes sociais. O nosso Instagram, o meu Instagram é @construtor.milionário. Ali você vai ter dicas gratuitas diariamente e também temos o treinamento pago, e-book, mentorias, que daí é um processo mais longo, que daí realmente tem que ser pago e eu cobro por isso, porque é muito conhecimento de nada, 11 anos de CNPJ, quase 15 anos que eu construo, então eu também tenho direito de cobrar por isso. Justo. E, cara, que tu é referência na área, não tenho o que falar, mas eu queria, hoje, então, o teu cliente, ele é o construtor e o incorporador? Seria esse o que você mentora? Isso mesmo, o cliente do mercado digital que eu mentoro e que compra o nosso treinamento é o empresário que já constrói para vender. Ele já tem que ser construtor ou incorporador, porque ele vai dar valor nas consultorias que eu vou passar para ele. Isso é importante saber, porque às vezes o empresário, o empreendedor tá ouvindo aqui, ele quer entrar nesse mercado. Então, o iniciante, ele não é o teu público-alvo hoje, nesse momento, como mentoria. É aquela pessoa que ela já começou a construir. Exatamente. Pode ser um pequeno consultor, mas que já esteja no meio. Exatamente. Também pode ser o empresário que ainda não constrói, entretanto, ele tem que dar valor no conhecimento que eu estou passando para ele. Ele tem que ver que
o preço que eu cobro é muito menor do que o valor que eu passo para ele nesses mas ensinamentos. Se a gente for ver agora, qualquer pessoa que está assistindo aqui que entendeu que, cara, eu vou colocar um negócio ali que vai valorizar 30% ao ano, que eu vou permutar e eu tenho essa margem. A gente está falando das pessoas que estão adquirindo, mas quem está gerindo isso, sendo bem sério, está num mercado onde vai ter muito mais lucro dentro desse processo. Então, contratar alguém que tem esse know-how para fazer essas construções, e eu falo por experiência própria, até a gente já conversou, né? Pô, eu quero entrar nesse mercado, só que eu não tenho conhecimento da área. Então, eu vou contratar o Everton vai lá, faz, cobra X meu lá e eu não me estresso com nada. A única coisa que a gente conversou, né? Eu só vou pagar. É isso, né? É isso aí. A ideia agora mais no mercado digital é ensinar a pessoa a fazer sozinho. Então eu criei um treinamento que é o método construtor milionário. São 6 módulos, tem um passo a passo para você cair no mercado imobiliário como incorporador profissional. É sair daquele papel de construir com o teu dinheiro, que é o que o meu pai fazia, meu pai faz ainda quando ele tem oportunidade. Eu vou comprar o terreno com dinheiro próprio, vou construir com dinheiro próprio e no final eu vou colocar para vender e se vender, vendeu, se não vender eu fico com os meus aluguéis. Não é isso que eu ensino. O que eu ensino é permutar o terreno, como adquirir o crédito imobiliário. Primeiro você tem que ter consciência de que existe o crédito imobiliário nas instituições financeiras, crédito focado para construtora e incorporadora. Então, o seu CNPJ, você já tem que abrir um CNPJ de construtor, de construtora, e o seu CNPJ tem que ter o CANAI 41, 42, que é incorporações imobiliárias, construção de edifícios, negociações de imóveis próprios, são as atividades que tem que ter no teu CNPJ. Essas construtoras e incorporadoras que têm essa atividade conseguem uma linha de crédito no banco, na instituição financeira, específica para produção de imóveis. Produzir imóveis. Por quê, Diego? Porque a gente vive num país que tem um déficit habitacional gigante. E eu não sei se você sabe, mas os bancos existe uma obrigatoriedade de 60% dos valores que estão poupados na poupança tem que ser investido para habitações sociais e habitações imóveis em geral no Brasil. Então, se o banco tem trilhões de dinheiro guardado na poupança dos poupadores, o banco tem que arrumar empresas da construção civil para emprestar 60% desses trilhões que está na poupança para os construtores, empreendedores, empresários construírem imóveis para ajudar a diminuir o déficit habitacional no Brasil. Olha só que interessante. Isso é uma realidade. Tem um mercado, tem uma linha de crédito disponível, né? Sim. E dentro desse processo, desses anos de experiência que você passou, talvez qual o teu maior aprendizado dentro disso? O meu maior aprendizado dentro disso é que você não pode ter medo do desconhecido, porque sempre tem alguém que sabe mais que você. Ao mesmo tempo, você não pode ter vergonha de ensinar, porque você acha que sabe pouco. Sempre tem alguém que não sabe o que você está ensinando. Sempre tem alguém que sabe menos que você. Então, da mesma forma que eu aprendi a fazer tudo que eu faço hoje, esse é o meu maior aprendizado, assim, é buscar informação para você empreender na área da construção civil. Cara, a construção civil ela é muito próspera mesmo. Eu não estou falando que as outras áreas não óbvio que sim. Mas eu tenho vários amigos, quando você se torna milionário ou multimilionário, eu tenho vários amigos que eles são de outra área, do marketing digital, que agora está em ascensão, né? E influencer e etc. E ele tá lá, 1 milhãozinho sobrando na conta, 2 milhões sobrando na conta, e ele vem pedir opinião para mim, eu incentivo ele a entrar no mercado imobiliário, porque o mercado, por causa do déficit habitacional, é uma demanda tremenda. Então você lançou, você vende. Você só não vende se você falar, não, eu não quero vender agora, eu quero vender daqui 3 meses. Senão você vai vender, não tem como. A demanda é gigante.
E é uma maneira de você multiplicar o teu dinheiro daqueles milhões que você ganhou no teu primeiro empreendimento, que é o teu carro-chefe, que é a tua empresa que você já faz dinheiro. Então, cara, o mercado imobiliário... Esse é um aprendizado gigante, assim. O mercado imobiliário, ele é uma carta na manga, vamos dizer assim. Então, não necessariamente você tem que ser empresário do mercado imobiliário, mas não pode ter medo de adquirir novos conhecimentos. Porque não é difícil, é só que você não sabe ainda como funciona. Top. E, cara, eu sei que você é um cara muito bem relacionado, mas queria que tu falasse a importância do network dentro desse processo, a importância que o clube, inclusive, teve dentro dessa tua trajetória. Uau, era sobre isso que eu queria falar. Cara, eu amo network. É até difícil de falar para mim. Porque, assim, ó, do mesmo jeito que eu amo fazer dinheiro no mercado imobiliário, eu amo fazer network. Eu tenho como objetivo conhecer uma pessoa nova todos os dias. Cara, eu não sei como é que eu criei isso. Mas sabe quando você vai no posto de gasolina e o frentista começa a colocar gasolina no teu veículo e, de repente, do nada tu pergunta, e aí, cara, como é que é teu nome? Quanto tempo tu trabalha aqui? E aí o cara vai falar do teu carro. Porra, que carro legal o teu. Isso aconteceu agora comigo, ontem, por isso que eu estou falando que eu adoro conhecer pessoas. E aí o cara falou assim, mas esse teu carro é flex? Eu falei, não sei, cara, eu só boto gasolina. Ele falou, bom, se tu bota só gasolina, então continua na gasolina, não vou colocar álcool. Cara, isso é conhecer pessoas, isso é network. E aí, falando do clube, para mim o Clube M Brasil foi um conhecimento extraordinário, porque eu sento na mesas de pessoas que faturam mais do que eu. Então eu aprendo com eles. Para ser sincero contigo, Diegão, a gente é amigo, estamos aqui num ambiente minimalista, né? Poucas pessoas dentro do estúdio. Eu entrei no clube para fazer dinheiro, para botar dinheiro no bolso. Eu pensei assim, cara, eu vou entrar lá, vou conhecer um monte de corretores e vou vender apartamento para todo mundo. Esse era o meu intuito. E aí, quando eu cheguei no clube e eu conheci pessoas de outros ramos empresariais, de outros setores, e que me fez crescer junto, cara. Então, assim, você conhecer mentores da área comportamental, mentores da área do marketing digital, pessoas que trabalham com e-commerce, pessoas que também são construtores e incorporadores. O Thiago Machado, fundador do clube, é incorporador. Corretores, enfim, filmmaker, conhecer o Barão, conhecer a galera que trabalha aí. Cara, para mim, não é vender apartamento para eles, é fazer conexão e aprender algo novo todo dia. Tem uma frase que eu acho que é você que me falou, no sentido assim, sentar na mesa de pessoas que sabem mais que você, que te ensina algo, que fatura mais que você. Ser o menor da mesa, né? Sentar na mesa de pessoas que te compartilham conhecimento. Então, para mim, o network é isso. Conhecimento e fazer dinheiro, botar dinheiro no bolso. E eu amo tudo isso. E a gente só chegou aonde a gente está porque eu faço parte realmente de clubes, de empresários que querem ajudar um ou outro e que compartilham ideias e compartilham conhecimento. É isso, né? Porque se você tem um coração ensinável, você aprende. Agora, se você fecha o teu coração para aprender com as outras pessoas, você não aprende nada. E é o que você falou, cara, eu falo muito isso. Você tem que sentar na mesa e naquela mesa que você sentar, você tem que ser o menor da mesa. Porque daí o pessoal te joga para cima. Indiferente. E é aquilo que o pessoal fala, tá, mas eu vou ser interesseiro de sentar numa mesa que eu sou o menor? Não, você tem que ser interessante. Assim como você é interessante, você traz conhecimento, compartilha comigo, eu aprendo muito contigo, e eu também, eu vou lá, eu compartilho algumas coisas com você, e aí soma. Por isso que a gente vai crescendo. Faz sentido pra ti? Muito sentido, que legal ouvir isso de ti, eu também aprendo muito com você. Cara, é isso aí, é troca de experiência e troca de conhecimento. A gente multiplica, na verdade, né? Não é uma soma, é uma multiplicação. E numa mesa de 30 empresários, cara, não tem como não aprender. É impossível. Acho que nem se a pessoa for muito tímida, nem se a pessoa for muito retraída, porque sempre tem alguém que vai colar do teu lado e vai dizer, e aí, cara, o que tu faz? O que tu tá fazendo aqui? Faz tempo que tu tá no clube. Será que o meu negócio tem relação com o teu negócio? Vamos nos ajudar, vamos crescer, vamos para cima. Network para mim é isso, cara, e tá sendo extraordinário, assim. Eu sempre recomendo os meus alunos, os meus mentorados, né?
Eu tenho alguns, assim, que eles precisavam dessa coragem, desse network, e a gente conseguiu fazer um grupo no WhatsApp de network, onde a gente compartilha fornecedores, compartilha conhecimento, compartilha contato de gerente de banco, de agência, que pode ajudar, compartilha outros consultores da parte de contabilidade, da parte jurídica, porque é muito importante ter um setor jurídico ali na tua empresa. E aí isso gera network entre eles mesmo e, cara, e é isso, só tem a crescer. Eu não sei se a gente foi pro outro lado da conversa, não, mas cara, quem não participa ainda do clube, entra pro clube. O Clube M Brasil está em expansão agora, está abrindo licenciadas em algumas capitais do país e, cara, é tudo a nosso favor. É só crescimento daqui para frente, não tem mais volta. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? As pessoas falam de aprendizado do network, que também é uma maneira de afiar o machado. E eu vou além disso. Afiar o machado é importante, mas o network, para mim, cara, é o combustível do meu foguete. Eu estou abastecendo o meu foguete. Eu não gosto de pensar só em afiar o machado, porque parece que você está sempre na mesma floresta. E, cara, o abastecer o foguete é te dar uma carga, uma energia, um combustível para você buscar forças maiores. E por que não mais faturamento e botar dinheiro no bolso? Que é isso que a gente tá aqui, né? E é como você falou, né, cara? Quando é genuíno, quando você tem interesse em conhecer pessoas novas, por exemplo, você falou ali do posto de gasolina. Você foi genuíno em querer conhecer aquela pessoa e automaticamente ela te trouxe uma informação. Entendeu? Ela poderia simplesmente, se você não se interessasse, vou colocar qualquer combustível aqui. Não, o cara se interessou por mim e que legal, vou ajudar ele aqui. Então, quando você trabalha o network, onde você se interessa de verdade pelas pessoas, e não é apenas um interesseiro, você recebe informação. Recebe, a pessoa se entrega, né? É natural, isso é muito importante. E por isso também a gente está nesses episódios do podcast do Clube M, né? Nós dois aqui como host, quando a gente está entrevistando alguém do outro lado da mesa, é se interessar por aquela pessoa e deixar ela se entregar, deixa ela falar, busca a informação dela, porque, cara, ela tem muito conhecimento para entregar. E é isso, o network é muito conhecimento, cara. A gente aprende muito, né? Só aprende. A cada episódio que eu faço aqui, eu aprendo muito com o entrevistado, inclusive hoje, por mais que eu já te conheça, eu sempre aprendo contigo aqui, e eu queria te fazer 3 perguntinhas. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Já que eu te dei tanto conhecimento, só para saber assim... Você entendeu o que eu quis dizer ali da incorporação imobiliária? Você já entendeu como é que funciona, então, para crescer? Primeiro permuta, para de comprar terreno, vai na permuta, procura o crédito imobiliário. Então, foi claro isso durante muito tempo eu tinha dúvidas, mas assim, com esse episódio eu consegui ter um pouco mais de clareza, porque... Quando começava a falar em incorporadora, em construção, vinha essa dúvida. O que é uma incorporadora? O que é uma construção? Aí... Trazendo por que você trouxe para mim aqui, geralmente a construção é quando você coloca a mão na massa. Quando você vai lá e você contrata as pessoas, você faz a gestão. A incorporadora, ao meu ver, pelo que você trouxe aqui, não, eu vou contratar empresas específicas para fazer o serviço e automaticamente eu tenho a responsabilidade de entregar um imóvel como incorporador, mas eu cobro aquelas empresas em determinada área, como você falou, tem a empresa do gesso, tem a empresa da fundação, tem a empresa XYZ, e eu estou incorporando todas essas empresas para entregar um imóvel e fica mais fácil, é isso? Nossa, você explicou melhor que eu, cara. Que isso? Se eu expliquei bem, quer dizer que eu aprendi bem contigo. Que bom, passei o meu recado, era isso que eu queria ter passado nesse episódio hoje, cara. Cara, e eu sempre falo, você já tá acostumado, tem coisas que a gente suporta na vida, né? Tem coisas que a gente não suporta. O que o Everton ele não suporta na vida? Eu sou bem claro em relação a isso, cara. Eu não suporto falta de honestidade. Para mim, tem que ser honesto, né? Eu vou dar o exemplo lá da empresa que é mais fácil de eu dar esse exemplo, é a honestidade dos empregados, dos funcionários. Quando eu estou contratando alguém, eu deixo bem claro que nós temos câmeras nas obras. Eu falo isso na entrevista. Eu falo, meu amigo, você está assinando um papel aqui que nós vamos usar a tua imagem, você está liberando que eu use a tua imagem e você está liberando que eu deixo as câmeras te filmando na obra. Então eu deixo bem claro. A chegar ao ponto de um
empregado nosso fala assim, Everton, eu sei que tu tá me filmando aí, ó, eu tô levando só os papelão embora para casa, porque eu vou usar o papelão, a caixa de papelão numa mudança na minha casa. Então, honestidade é tudo. Ou vou dar um outro exemplo. A menina lá do setor de compras teve um fornecedor que ofereceu um brinde para ela. E como ela sabe que, para mim, esse negócio de honestidade, esse valor de honestidade é tão grande, ela me contou na hora, ela já falou, ó, Everton, eu ganhei um brinde do fornecedor tal, um brinde físico, ou um Pix na minha conta. Porque se ela não contar e ela não compartilhar, e eu descobrir de uma outra maneira, ou pela boca de outra pessoa, vai quebrar aquele encanto que eu tenho com aquele funcionário. Então, cara, para mim, honestidade, assim, é tudo. Até no relacionamento conjugal, a honestidade, fidelidade, né? Não só conjugal, mas eu digo fidelidade financeira dentro do teu relacionamento. Tudo, cara, para mim, honestidade então não suporta desonestidade. Não, cara, até nos filhos. Eu vivo batendo com eles sobre isso. Não mente para mim, porque a gente vai descobrir, uma hora vai dar problema. E dentro desse processo, eu acredito que vai nessa linha também, mas um princípio inegociável teu. Então, o princípio inegociável é não só a honestidade, a lealdade. Você ser leal com o teu objetivo de vida, você ser leal com os seus próximos. Você ter aí uma lealdade com você mesmo, cara, e sempre buscar melhorar, sair da zona de conforto, assim. Então, é uma maneira de você mostrar que você é guerreiro, sabe? Lealdade e honestidade são princípios, né? Perfeito. E olhando para aquela câmera ali, ó, deixa um recado pro pessoal que está te assistindo aí. O meu recado é para pessoas que já empreendem e quer alavancar o teu negócio. Então, perca o medo. Cara, foi uma coisa que aconteceu comigo. Então o recado é, dá o próximo passo, perca o medo, porque o medo nada mais é de você dar um passo no desconhecido. Você está com medo de ir no desconhecido. Então adquira conhecimento e perca o medo, que o futuro é teu, o futuro é próspero e empreenda cada vez mais. E se for para dar um segundo recado, me permita aqui, é um recado para quem ainda não empreende, porque aconteceu comigo. Muitos anos da minha vida eu fui CLT. E, cara, o empreendedorismo, você ser empresário, é o que vai tirar você da mesmice. Eu incentivo os meus empregados a serem empresários. Eu falo isso para engenheira. Cara, vai trabalhar por conta própria, começa fazendo um laudo de engenharia, presta serviço de laudo fotográfico de engenharia, vai trabalhar por conta própria, porque foi assim que eu consegui ganhar dinheiro de verdade, foi assim que eu consegui chegar em alguns poucos sonhos da minha vida, que eu sei que eu ainda tenho muitos sonhos a ser realizado. Então é isso. Perca o medo para quem já empreende, e quem não empreende vai empreender e vai trabalhar por conta própria, que isso gera valor para você. Bom demais. Que aula, hein, cara? Cara, obrigado. Eu que agradeço aí por tanto conhecimento transbordado. E deixa o pessoal, as tuas redes sociais novamente, o pessoal te seguir, para te acompanhar, como que eles fazem para entrar em contato contigo. Redes sociais do Everton, né? Eu sou engenheiro civil, mas a minha rede social é @construtormilionário. Tanto no canal do YouTube, Construtor Milionário, ou Instagram, @construtor.milionário. E, por favor, se inscreva no canal do Clube M Brasil. Episódios de podcast toda semana. Espero vocês aqui no YouTube. Eu gosto disso. Ó. Ele fez a chamada final, a gente falou que eu ia fazer, mas não adianta, ele fez. Gente, para você que tem uma história para contar, quer contribuir também, se inscreve no canal, manda sua mensagem, a gente vai avaliar a tua história para trazer você aqui também para compartilhar com a gente. E para fazer a inscrição no clube, tem um link também na descrição, você pode se inscrever e fazer parte desse grupo, desse clube de negócios, o maior clube de negócios do Brasil. Muito obrigado e até o próximo podcast.